para você, o que é conexão? Conexão, para mim, é justamente isso que eu falei agora no final. É juntar vários jeitinhos únicos que cada um tem para fazer um todo funcionar. Quando você erra no começo de carreira, quando você erra no começo até de relacionamento com sócios, relacionamentos pessoais, você paga o preço do erro, você tem que testar, você tem que ver possibilidades. Então, quem conhece o processo que tem que, passar para o cliente ou para o paciente como vai ser o resultado final, porque a gente sabe. Olá, sejam super bem-vindos a mais um Conexão Capital, o meu podcast aqui dentro do grupo todo e que vocês já sabem que me conecta com mulheres, com profissionais, com mães, com pessoas incríveis. E hoje eu tenho o prazer de estar com mais uma delas, Tatiana Segala. Bem-vinda, Tati. Muito obrigada, Mari. Agradeço demais o convite. E quero parabenizar você por esse podcast maravilhoso, essa conexão tão importante. Não é? Tá sendo muito bom, muito bom, assim, tudo que... Eu falo que desde que eu comecei, o R496, que é o projeto da incorporação desenvolvida por mulheres, ele me conectou e me trouxe muitas novas amigas, novas parceiras de negócio, e a gente troca, muitas experiências de tudo que a gente vive entre esses 1000 papéis aí que temos durante o dia. Tati é fundadora do Instituto Vitá, uma clínica localizada aqui em Alphaville, multidisciplinar, de cuidados, mas vou deixar a convidada falar e apresentar tudo que a clínica tem. Conta também um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer, Tati. Claro, Mari. Bom, eu sou de Bauru, sou do interior. Logo que eu me formei, eu já vim para cá, vim para Alphaville. Então, eu sou muito fã desse bairro. Eu indico para todas as amigas, eu falo, gente, vocês têm que morar aqui, porque aqui é muito incrível, aqui tem tudo, a gente não precisa sair daqui para nada. Então, a minha grande vontade, quando eu mudei para cá, eu trabalhava em São Paulo, comecei a trabalhar em São Paulo, mas minha grande vontade sempre foi ter uma clínica aqui, trabalhar aqui. E na pandemia, a gente acabou, eu e algumas amigas, nós acabamos tendo essa conversa para montar um instituto que tivesse uma acolhida diferente, com esse nosso jeitinho, assim, jeitinho do interior. E que tivesse uma acolhida, assim, especial, para que os pacientes também pudessem fazer tudo ali na clínica e não ter que ficar saindo, sabe? Que era uma coisa que a gente sentia falta. Então, tudo que a gente gostava de ser recebida, de ser atendida, ou que a gente sentia falta em algum outro lugar, a gente colocou lá. Então, é um espaço muito especial. Eu sou dentista. Lá nós temos uma clínica multidisciplinar, então temos nutricionista, médica. Eu tenho uma equipe odontológica também com várias especialidades para atender os pacientes lá. Então, é um lugar muito especial. Eu vou lá conhecer. Ainda não conheço, mas vou, com certeza. E você falou assim do cuidar, né? Isso sempre foi um pilar na sua vida? Assim, sempre você teve essa... Tipo, da onde ele vem, assim, isso em você? Sempre foi, Mari. Desde pequenininha eu era aquela na escola que ajudava o amiguinho que tinha caído, que estava com dente mole ali, eu que ajudava. Então, isso eu sempre tive certeza que eu ia fazer alguma coisa na área da saúde. Aí a gente vai crescendo, vai se direcionando. Minha família quase toda é da área do direito, então não tinha nada a ver comigo. Mas eu sempre fui pendente para a área da saúde mesmo e me apaixonei pela odontologia. Então, na verdade, não tive nenhuma dúvida nem quando eu fui prestar vestibular. Era que é uma fase às vezes tão confusa, né? Que muita gente fica perdida. A gente é muito nova, Exato. Nessa escolha. Ou eu falo assim, por exemplo, eu tinha algumas crenças assim, o engenheiro só constrói o prédio, o advogado, assim, e hoje, com a experiência de vida e profissional, você vê que não, que as profissões são muito amplas, né? Elas abrem um leque muito grande, absurdo. A gente não, quando tá de fora, nesse momento de decidir, não consegue ver, às vezes, o todo que a profissão pode trazer, né? Acho que até o caminho da estética dentro da sua carreira também é algo...
não diria recente, mas é uma vertente que está se expandindo muito, né? Isso mesmo, e foi um pouco mais recente, né? Não tão recente, mas na época que eu entrei na faculdade, por exemplo, era tratar doença, né? Então a parte da estética era um pouquinho deixada de lado mesmo ali. E hoje tem ganhado muita força. Exatamente. Né? Então agora eu faço a parte de harmonização orofacial, mas ainda cuido dos dentinhos dos meus pacientes. Lógico, encaminho coisas mais específicas, né, para os especialistas que trabalham comigo, mas antes disso eu sou especialista em endodontia, então sou especialista em canal, trabalhei muitos anos em ambulatórios em São Paulo, tive meu consultório lá em São Paulo também, no Campo Belo, e aí quando a gente montou aqui o Instituto Vitar, eu já falei, bom, agora eu vou mudar o nicho ali dos meus atendimentos. E aí comecei nessa parte da estética, da harmonização orofacial. E essa mudança também de direção, vamos dizer assim, na sua carreira, também está ligada a como que a gente pode chamar? Uma reinvenção, aí uma volta. Exatamente, foi uma pausa. Uma pausa. Né? Com uma volta meio diferente, reinventada. Então, essa pausa foi para cuidar das minhas 2 filhas. Eu tenho uma de 13 e uma de 10, a Manuela e a Laura. E quando eu engravidei da Manu, ainda trabalhava, e era aquela vida louca, né? Morava aqui em Alphaville, ia todos os dias para São Paulo. Então, ia para o hospital na Zona Norte, daí ia para o meu consultório na Zona Sul, e voltava para cá. Rodava São Paulo inteiro, né? E ficava ali à mercê do trânsito, das chuvas, enfim. Aí, quando eu estava no finalzinho da gravidez da Manu, eu já estava com essa ideia de dar uma pausa, de repente não voltar. Eu teria que voltar depois de 3 meses, porque eu tirei 1 mês antes de licença maternidade. Aí eu falei, não, eu preciso ficar agora mergulhada nisso. E era uma coisa que eu tinha tanta certeza, Mari. Eu ia te perguntar isso, porque... Que eu não tive problema nenhum em ter essa decisão, sabe? Aquela coisa do tipo, não, mas eu tenho uma carreira, não, eu não vou largar, isso não bateu, assim. Olha, para eu falar que não teve nada, foi um medinho que passou, assim, muito, muito rápido, sabe? Porque eu acho que eu estava tão alinhada com o que eu queria, que eu acho que isso que é mais importante, né? Eu estava tão fiel ao que eu queria realmente fazer, realmente o seu momento, que eu não tive, assim, eu acho que se eu tivesse alguma opinião contrária a isso, de alguém ali do meu lado, eu nem teria levado em consideração. Graças a Deus, as opiniões que realmente importam, né? Do meu marido, dos meus pais, dos meus irmãos, enfim. Eles realmente nem falaram nada. Meu marido, olha, lógico, fica a seu critério, você, né, vê o que você acha melhor. E eu acho que é isso também, quando a gente está muito alinhado e com muita certeza daquilo que a gente quer, não é fácil. Sim, não, né? Nunca, nenhuma decisão né? Quando a gente está com aquela certeza de que a gente está fazendo o que a gente quer, não o que é certo, porque eu acho que não existe isso, né? Não, certo para mim é uma coisa, para você é outra. Não tem, vai para cada pessoa, para cada, né, situação ali. Então, como eu estava fazendo o que realmente eu queria, tudo deu certo. Então, eu estava tão alinhada com os meus propósitos, acho que com o que Deus também, né, tinha para minha vida. Então, Deus é muito próximo de mim, graças a Deus eu sou muito próxima dele, e então sempre tive essa conversa, principalmente nessas decisões, né, que englobam coisas maiores, mais difíceis, ficar quietinha, né, ficar em conexão ali, em contato com Deus, para ter certeza mesmo que aquilo é o caminho que a gente quer, porque daí com certeza é o caminho que ele quer traçar pra gente. E tá, te perguntar uma coisa assim, do lado financeiro, porque a gente fala, né, muito aqui na Capital sobre investimento, sobre a autonomia também das mulheres de aprenderem a investir não só no imóvel, mas ter o controle, né? Tem uma das sócias no projeto que é a Lisa, aliás, um beijo para você, Li, que ela tem uma mentoria, né, faz um trabalho muito completo de assessoria de investimentos, tem um grande foco em mulheres, porque ela fala isso, né, assim, a gente não pode
normalizar, ou não pode fechar os olhos para essa área da nossa vida. Esteja casada, super bem casada, esteja solteira, esteja, né, mãe, a gente tem obrigação e o dever, eu digo até, de ter um olho nisso. Não precisamos ser mega especialistas em nenhuma área financeira, mas você tem que saber o que está acontecendo com a sua vida financeira, não deixar isso na mão, né, de outra pessoa, seja ela quem for. Para você, assim, você tinha essa confiança, esse planejamento para esse momento da sua vida? Porque eu acho que essa é sempre uma dor, te pergunto isso porque é uma dor muito comum, né? Tipo, mas como eu vou parar ou desestabilizar, né? Ou comprometer uma reserva da família, uma renda? Você fez um preparo financeiro para esse momento também? Então, Mari, eu sou, assim, graças a Deus, eu pude parar com tranquilidade nessa fase, né? Não é a história da grande maioria. Não. Tem muita mulher que depende 100% ali do seu rendimento, do seu trabalho, e que realmente não pode. Então, eu consegui, graças a Deus, alinhar a minha vontade com a possibilidade, né, de parar durante um tempo, porque, lógico, aí começou a não entrar, né, nada do meu lado, mas eu tenho um relacionamento, assim, muito maravilhoso com meu marido, a gente namorado desde os 15 anos, então, assim, a gente estamos a vida inteira juntos. Uma vida, literalmente, a gente se conhece, assim, 100% e sempre foi tudo nosso ali, né? Lógico que todo o meu trabalho agregava, mas graças a Deus a gente tinha uma situação que eu podia me dar ao luxo de parar durante esse tempo para me dedicar às meninas. Então, primeiro a Manuela e depois veio a Laura, né? Então, por isso que eu fiquei um tempo maior, porque daí eu quis também dar uma atenção especial para a segundinha que estava chegando, para fazer tudo, aquela coisa que a gente estava conversando, né? A gente quer fazer tudo mais ou menos igual. Tudo para não ter... E aí, esse período para você manteve contato com a profissão, assim, de atualização ou de networking? O que foi te preparando para o momento que você decidiu realmente falar, agora eu quero voltar, tô de volta? Mari, nada. Eu não tive nenhum contato. Eu mergulhei 100% na maternidade. Então, eu fiquei 100% cuidando delas, cuidando da casa. Lógico, continuava tendo minha vida social, com meu marido e tal, vida normal. Mas a vida de trabalho, realmente, eu não fiz especialização. Estava ali no stand-by. Guardadinha. Eu não sabia, lógico, hoje em dia, a gente olhando para trás, né? A gente vê tudo mais claramente. Mas naquele momento, eu não sabia nem quando eu ia voltar, também, Mari. Né? Não sabia se eu ia voltar, né? Se eu ia querer voltar, se eu não ia. Não sabia nada. Essa vontade surgiu mesmo na hora que tinha que ser. Tem isso bem também, coisa de Deus. Na hora porque que a gente... eu não tinha nada preparado antes disso. Então, aí eu falei, bom, vou voltar? Vou. Então, eu quero voltar nessa área, né, de estética, de harmonização. Então, vou começar a fazer um monte de curso, aí você voltou um monte de estudo, pós, exatamente. Aí comecei a voltar e já comecei a trabalhar. E eu acho que tem muito esse medo, né, que eu acho muito legal falar. Nossa, mas... Eu fiquei quase 10 anos parada. Muita coisa muda, o mundo é diferente. Será que eu vou esquecer tudo? Será que eu não vou conseguir? Não. É uma ideia que a gente faz na cabeça e que não é a realidade. Tava tudo ali guardadinho ainda, sabe? Então, a gente não esquece das coisas. Eu acho que tudo dá certo. E o principal, eu acho isso, quando você tá muito... fiel ao que você quer, ao que você sente, ao que você acha importante para aquele momento, tudo dá certo, tudo se resolve, tudo se organiza, sabe, da melhor forma possível. Então, comigo foi mais ou menos isso. Eu comecei quando eu tive essa vontade de voltar, e nós conversamos sobre a possibilidade de montar, porque eu falei, bom, agora então, já que é para montar uma coisa e agora, com 40 anos, né, eu vou montar uma coisa, também, eu tava com quase 40, eu vou montar uma coisa, assim, muito top. Porque eu também essa diferença nossa Exato. No começo de carreira, né? Não vai ser qualquer coisa. Não vai ser, em qualquer carreira, né? Você está testando, você tem... Os critérios são outros. E a gente se aventura mesmo, né? Porque logo tem que eu vim pra cá, que... eu trabalhava lá em São Miguel Paulista. Então eu... Assim, rodava a cidade inteira. Mas eu acho que é um momento, eu gosto de pensar, né? Falar igual quando... tudo crescimento. Tudo. É a hora tudo faz de parte errar. da nossa bagagem, exatamente. Não é? Quando você erra...
no começo de carreira, quando você erra num começo... até de relacionamento com sócios, relacionamentos pessoais. Tudo que a gente está fazendo de primeira, né? Você paga o preço do erro. Você tem que testar, você tem que ver possibilidades. Quando o tempo vai passando, quando a carreira, a empresa vai ficando mais madura, né? O relacionamento, a sociedade, logicamente essa conta vai ficando maior. E a gente, logicamente, erros vão acontecer. Claro. Mas a gente tem que ter muito mais critérios para não entrar nesses vieses. Né? Eu acho que o errar é parte da vida do empresário, vida da mãe, vida... Porque a gente arrisca, né? O tempo todo, tanto você como empresária e eu na área da saúde, a gente está sempre arriscando, porque a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer o novo ali. Lógico. Você nunca tem certeza que vai, 100% de certeza que vai dar certo. Né? Então você coloca o pé primeiro. Exato. Deus põe no chão. Você sente a temperatura aqui e vai. Sim, e vai, né? Porque não tem garantia. Você fala, a vida do empresário, e confesso que para mim, eu já falei isso em alguns podcasts, né, em palestra, quando a gente conversa, eu falo, para mim, o empreender não foi uma coisa natural. Né, diferente, tipo, o Marcelo, quando eu conheci o Marcelo, ele estava começando a Capital, e eu trabalhava no mundo corporativo, sempre no marketing, vendas, né, que era a minha área de formação, e eu gostava muito daquele ambiente, tinha crescido trabalhando nesse formato, numa empresa grande, numa estrutura muito grande, numa hierarquia e tal. Quando eu fiz essa decisão de migrar de carreira, eu falo, para mim foi muito chocante. Tipo assim, como assim? O que eu faço? Totalmente. Totalmente. Né? A vida é outra, o nível de responsabilidade é outro, a estrutura, né? Numa empresa, né? A clínica, quando começou, tinha já tudo o que você queria? Não, de jeito nenhum. É tudo aquele trabalhinho de formiguinha, né? Um degrauzinho de cada vez. Você faz um pouco de tudo, porque está começando. Exato. Não tem, você nem, né? A estrutura está se formando, né? Eu vejo hoje que a empresa também é algo muito orgânico, no sentido o que os clientes, as necessidades, a gente tem um plano, mas o que acontece na realidade vai acontecendo e é o nosso trabalho monitorar e ajustar essa rota toda hora. Todo dia, né? Exatamente. É quase quando criança aprendendo a andar, né? Isso. Você tá ali atrás, ela tá sozinha, mas você tem que estar atrás para dar aquela seguradinha, aquela empurradinha onde ou tem hora que tirar dali e falar, não, esse caminho não dá. E eu acho que se não for assim, perde o sentido, porque é difícil a gente imaginar, tá tudo certo, tá tudo pronto, é isso, agora daqui para frente é assim, né? A gente tem que cada dia mesmo pensar em crescer, em melhorar, em inovar as coisas. Acho que a gente viu muito isso no pós-pandemia, né? Todo mundo teve que se reinventar, se inovar, fazer coisa diferente para chamar atenção, para, né? Começar, porque não alguns ficar negócios ali na mesmice. E eu acho que assim, não esquecer de que o começo, ele é difícil mesmo, mas passa. Ele passa. Só que se você não passar pelo começo, você não vai chegar na fase gostosa, na fase boa. Então, assim, é aquele mal necessário. Você vai ter que passar ali por aquele comecinho, por aquela dificuldade, aquela coisa de todo dia achar que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, de que não vai dar certo. Porque uma hora vai dar certo. E quando bate isso em você, o que é o seu momento de se reconectar ou de baixar essa agitação, não vai dar certo, eu tô com medo, porque eu acho que a gente, na cadeira de empresária, sente isso várias vezes no dia, não é? E a gente tem que cuidar da nossa saúde também, né? Em primeiro lugar, a saúde mental também, porque senão a gente não tá bem para fazer nada. Você não tá bem para atender seus clientes, eu não tô bem para atender meus pacientes. Então, isso é muito importante. E isso a gente tem que aprender todo dia. Por quê? Porque todo dia vai ter um desafio desse. Né? É difícil um dia que não vai ter. Principalmente agora, que as coisas estão muito rápidas. Então, tem que ser tudo inovação, os clientes têm um nível de exigência muito maior, exatamente. De conhecimento. Os pacientes idem. Então, assim, só muda o cenário, mas é mais ou menos a mesma coisa. Mesmo, Então, eu acho que bom, para mim, o principal é a reconexão com Deus. Então, todos os dias, minhas orações. De final de semana, principalmente, eu fico totalmente mergulhada na minha família, porque eles me dão aquela recarga, coisa, assim, né? Aquele acalento, exatamente.
Então, converso muito sobre negócio também com meu marido, que ele é advogado, mas ele também está em toda essa área de investimento. Então, ele tem uma cabeça e dicas maravilhosas, e ele também me dá uma, luz, fala, calma, vai dar certo, vamos direcionar por aqui, por aquilo outro. Então, eu falo que ele é meu administrador. Porque isso a gente não aprende na faculdade, né? É uma coisa muito triste isso na área da saúde. A gente não sabe nada, de empreender, de administrar. A gente sabe ali, né, tratar o paciente, cuidar do paciente. Então, acho que falta muito, muito, muito isso. Espero que para os próximos... É verdade, você falou, olha que curioso, né? É realmente. Muito importante, porque foi uma coisa que eu penei demais. Se eu não tivesse meu marido para me ajudar nessa parte, ia ser, praticamente impossível, porque a gente não aprende nada dessa... É na raça mesmo. É ali que o profissional de saúde, acho que quando a gente fala, né, de uma educação formal, de uma faculdade, tudo, o profissional da saúde sempre foi destacado do mundo do empreendedorismo, né? Sim. Nunca parece foi que é uma coisa à parte, parece que a gente não pode, empreender, vender, né? O só cuidar, né? Muito romântico. Exatamente. E que a gente... Só que e o por trás, né? A gente está investindo em tudo isso. Sim. Então a gente precisa ter retorno também, apesar de ter... eu acho que é um limite muito tênue também. Eu tive contato com muitas pessoas puramente empreendedoras que entraram na área da saúde, e eu falei, calma. A gente vai administrar, vai empreender, vai vender, mas tem que ter muita sensibilidade, tem que ter um jeitinho muito especial e com muito cuidado, porque para não deixar o cuidar de lado, que é o principal, né, pra gente. Pra gente o cuidar é o principal. Então o paciente não pode, né, como acontece com muitos profissionais, tá só querendo vender isso para mim, tá só querendo vender esse procedimento, tá só querendo vender esse tratamento. Então, eu acho que é lógico, a gente precisa, né, ganhar dinheiro em tudo que a gente está investindo e tal, é o nosso trabalho. Tá ali pra ser mas lucrativo. Tem que ser com muito, muito, muito cuidado. É uma partezinha muito específica ali, eu acho, da área da saúde. Por isso que eu acho que é tão difícil. De equilibrar, né? Porque, exatamente. Porque o negócio, logicamente, ele tem que ser lucrativo, ele tem que ser bom, mas não ultrapassando... Tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala da área de saúde, né? Sim, tem barreiras éticas, acho que ainda mais complexas, Exato. né? Todo negócio tem, mas quando a gente fala da saúde, esses dias eu conversei com uma outra profissional da área da saúde, da estética também, e eu fiz uma pergunta que eu quero também fazer a você. Você já disse não para paciente? Do tipo, várias não vezes, vou fazer? Várias. Por achar-se, né, sempre a gente estava discutindo. Várias vezes, Mária. É um tema muito recorrente, né? Exatamente. Tipo, tá passando do ponto, tá exagerando num procedimento. Principalmente nessa minha área, né? Da harmonização. Que a gente vê coisas coisa bizarras, a gente vê por aí. E aí acaba colocando medo em muita gente que ainda não fez, né? De ver tudo isso. Muito preconceito. Mas eu sou aquela que falo não. Tipo, não vai dar. Não vou fazer. Coloca só mais um. Não. Mas só mais um pouquinho. Não, ainda não. Vamos ver daqui a pouco, né? Vamos analisar. Porque é um equilíbrio como um todo, né? Exato. Eu acho que quando... E aí serve para todas as áreas. E a gente que tem uma visão, né? A gente que trabalha com isso, com essa parte da estética, de harmonização, você tem uma visão, um olhar estético apurado. Muito. Então, eu já consigo visualizar que aquilo não vai ficar bom. O paciente é leigo, ele não sabe. Então, cabe a mim. Eu preciso falar isso, né? O paciente está ali me procurando o meu trabalho, o trabalho das minhas mãozinhas ali. Exato. Então, eu preciso elucidar isso para o paciente, porque o paciente realmente ele não é obrigado a saber. E na maioria das vezes ele não sabe. É igual a gente num cabeleireiro, eu quero fazer esse corte, essa cor. O cabeleireiro vai saber que não vai ficar bom, mas a gente, na nossa cabeça, acha que vai ficar legal. Então, eu sou aquela que falo, né? não. Você fala assim, você procura um especialista, você procura... E vale para todas as áreas, né? Do que a gente... Quando a gente fala aqui de investimentos, quando a gente fala da compra de um imóvel, quando você fala de um cabelo, Exato. Você procura um especialista.
não faz sentido não seguir o que aquele especialista está Sim, dizendo. porque Senão, você vai confiar, né? É. Então, eu sou exatamente aquela profissional que fala não mesmo. Do tipo, não é hora, não é hora, espera. vamos esperar mais um pouquinho, a gente vai analisar de novo, você vai vendo junto comigo a evolução, porque aí a gente vê se precisa mais pra frente ou não. Porque assim como a obra, né, você falou que a gente faz aqui um projeto, né, ele demora... a incorporação imobiliária é algo que tem um ciclo muito longo, Sim. né? Desde que a gente fala assim, estamos estudando o terreno, até a gente realmente entregar as chaves para um cliente. É um caminho longo. É um caminho longo, com muitos profissionais envolvidos, muitos processos, né? Muito relacionamento, né? Assim como um paciente, o cliente... Muita gente envolvida, né, Mari? Fica muito tempo com a gente. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento muito de perto, para manter tudo claro. Acho que é muito parecido com o que você faz. Sim, manter a qualidade. Né? E eu digo assim, quando as pessoas estão num processo estético, num processo né, de tratamento, não está pronto na hora, né? Exato. Não é sair, não é comprar uma roupa, não é comprar um produto. Que você compre pronto. E pronto, né? Muitas vezes vai passar por um processo e às vezes... ele não é confortável. Sim, porque principalmente para quem não entende, né? Que eu estava até te falando. Eu falei, gente, parece... Toda essa parte de construção, para mim, parece grego. Porque parece que não vai ficar pronto nunca, que não vai dar certo, né? Então, quem conhece o processo... Tá tranquilo que tem ali. que, né? Passar pro cliente ou pro paciente... como vai ser o resultado final, porque a gente sabe, você sabe como vai ser o resultado final, né, de um empreendimento. Eu sei como vai ser o resultado final de um procedimento. Então, isso tem que ser passado para o paciente. Então, se é a hora de falar não, a gente tem que falar não. Não é não e não discutam, confiem. É porque a gente tem que confiar no processo. E eu nunca perdi um paciente por causa disso. Olha... Então, eu tenho colegas que falam, mas daí essa paciente saiu e foi fazer em outro, que ia fazer mais. Eu acho que, assim, você também acaba atraindo os pacientes que gostam do seu tipo de trabalho. Né? Hoje em dia, com as redes sociais, o Instagram, você coloca ali um antes e depois. Então, o paciente sabe mais ou menos como você trabalha. Vocês vão procurando, né? Acaba sendo uma seleção natural, assim, do tipo de paciente que você vai... Sim, porque eu acho ótimo isso, porque não vai chegar nenhuma paciente lá que queira muita coisa, porque sabe que eu não vou fazer, que não é minha linha, que não é meu estilo. E tem profissionais que vão fazer e tá tudo certo, tá tudo também. Ótimo. E daí, por isso que eu falo, tem paciente para todo mundo, tem profissional também para todo mundo, vai daquilo de alinhar, né, as expectativas com o gosto com o que você está, né, disposta a fazer como profissional também. Isso respeita e garante, né? Garante que você não ultrapassa barreiras éticas, barreiras do que você quer fazer e nem colocar em risco um paciente, porque se ele também está buscando, vai achar, né? Vai falar assim, vai achar quem faça? Vai, sempre vai. Com certeza. Como aquela coisa do vai achar o que faz mais barato, vai achar o que faz mais rápido, vai. Exatamente. Mas tudo tem outros que faz mais, exatamente. E tudo tem os seus poréns aí nesse caminho, né? Não tem muito o que fazer, assim, é algo normal. E criar uma adolescente, me conta sobre isso, como que Mari. Bom, vai chegar só a hora, né? E chega rápido, viu? Rápido, né? Que é assim, ó, no piscar de olhos. Olha... Elas são maravilhosas. Eu tô com uma adolescente já que vai fazer 14 daqui a pouco e uma que tá entrando na pré-adolescente que acabou de fazer 10, na pré-adolescência, né? Então, eu tô com duas aí no mesmo mais ou menos. Não tenho mais criancinha, bebezinho em casa. E aí a segunda sempre puxa mais da primeira, então acaba tendo, né? Acho que crescendo tem ali um pouquinho uma referência fortíssima, né? Mas nos dias de hoje eu acho que tá um pouquinho mais difícil pra gente, né? Por conta das redes sociais, que não tem como, eles têm que ter acesso, né? Mas tem que ter aquele nosso cuidado ali também diário. Mas também acho que hoje em dia tá com um pouquinho de exagero, então eu acho assim, tudo no equilíbrio. Vai usar a rede social? Vai. Mas a conversa, explicar o porquê. Hoje em dia a gente pode fazer isso, né? Eles entendem tão bem. Então, antigamente era mais difícil conversar, explicar tudo, porque não tinha tanto acesso à informação, era mais... tudo era mais tabu. Agora, hoje em dia, a gente explicando tudo, eu acho que elas colaboram mais, sabe? Pelo menos as minhas meninas. Então, lógico, tem a... Mãe, não quero tirar foto. Bom... Para tirar foto com ela,
tem que implorar, negociar, tem que negociar. A negociação é filha, complexa. por favor, aí ela tem que olhar, ver se ela ficou bem, ver se tá ótima, se tá linda, se tá maravilhosa. Eu falo, você tá linda sempre. Você tá sempre linda. Mas é uma delícia, era o sonho da minha vida ter 2 meninas. Olha que legal. Então, eu fui muito abençoada, porque era tudo que a gente queria. Meu marido até brinca, se eu tivesse certeza que viria outra menina, a gente teria outra. Olha. Porque a gente queria menina. Todo mundo fala, mas seu marido não quer tentar um menino? Não, ele gostaria de outra menina. Olha que legal, porque hoje em dia também é outro tabu, né? Assim, não e gosta, um casalzinho pra ter, gente, eu sempre fala, quis. Eu sempre quis. 2 meninas, então tô muito realizada. E elas são umas fofas. Mas perto de tudo que pode acontecer na adolescência hoje em dia, eu acho que a gente tem um diálogo muito legal, assim, em casa. E elas são nota 1000. Gostoso. E aí, como você vê essa sua volta na vida delas, assim, como uma referência profissional, de inspiração? Com sabe? certeza. Te pergunto porque eu às vezes vejo, né, na minha, que é tão pequenininha, e eu gosto muito também de conversar, de explicar o trabalho, né, e o que a gente faz aqui. Logicamente de uma forma lúdica, mas de uma forma, né, que ela participe um pouquinho do nosso, porque, né, por trabalharmos desse juntos mundo. ainda, nosso dia a dia, né, é muito ligado ao que a gente faz, finais de semana, né, tem evento, tem compromisso, tem alguma coisa de trabalho, e eu gosto de explicar para ela que é importante o que a gente faz, ou, por exemplo, tem pessoas me esperando, então eu tenho que ir agora, porque ela ainda está numa idade, né, que não entende tanto. Entende, não é tão claro, mas eu vou jogando elementos para que fique mais tangível, que fique mais fácil dela entender. E às vezes eu vejo situações, né, com ela que eu acho também me dá aquele quentinho de coração, porque eu falo, ela tá entendendo o que eu tô explicando, né? Ela tá conseguindo ligar uma coisa a outra, sabe? Quando ela pega, senta no computador, eu vou trabalhar na capital. Ah lá, olha, gente. Eu quero um computador igual o seu, eu quero um sapato igual o seu, porque eu vou trabalhar. Né? E eu falo, ela tá entendendo uma inspiração, assim, o que eu faço ou por que eu faço. Né? Você que teve essa pausa na carreira, assim, elas te verem voltando agora, assim, como que foi isso? Mari, eu acho maravilhoso, principalmente por passar para elas que elas podem ser o que elas quiserem. Que se elas quiserem, em um momento, né, parar, de repente, de trabalhar, elas conseguem retomar. Então, eu acho que, lógico, isso nunca foi falado ali, né? Mas todos os elementos vão mostrar. Tem coisas que não precisam ser faladas. Exatamente. Né? Então, outro dia, a Laura falou, eu acho que então, também vou ser dentista, e aí também eu vou querer parar um pouquinho para cuidar dos meus filhos, e depois eu volto. Porque daí a gente sempre pode voltar, né? Olha. Falei, então, entendeu, né? Entendeu. A mesma sensação que você teve. Daquele checkzinho, né? A gente mental, acha, às vezes a gente fala, ou faz, e acha que eles não estão, né, absorvendo nada, mas elas são muito ligadas em tudo que elas estão vendo. Tudo. Principalmente por nós, né, que somos as inspirações para elas. Então elas querem colocar nosso sapato. Exato, pegar a bolsa, ela pegou a bolsa, gente, pegou o celular na outra mão. Coloca nosso saltinho e fica tec. Exato, coisas assim que eu falo... São bobas, são super lúdicas, né? Quando a gente fala do mundo. E eu expliquei para elas, a mamãe vai voltar, né, a trabalhar, mas como eu também tô sempre perto, porque agora eu tô aqui, então eu almoço com elas. Aí no final do dia a gente também janta juntas. A idade já permite. Isso, né? Vez ou outra eu fecho a minha agenda à tarde, que também tem isso, né? Eu quis voltar com uma maleabilidade, porque falei, não, agora eu também não vou ficar 100% fora, porque eu tenho as duas, né? Apesar delas não serem mais tão pequenininhas, eu também quero continuar de perto, porque vai ter adolescência e tudo mais. É um momento que você também precisa estar ficar junto. Muito junto. Porque muitas coisas elas não falam, você tem que ir pescando ali, ter uma né? sensibilidade. No jeitinho. Então, eu quis ficar perto e elas têm isso também, de eu ter parado, ter conseguido cuidar delas. Não porque ninguém falou que tinha que ser assim, mas porque eu queria, porque eu achava importante. Então, eu acho que é isso que eu quero que elas mais entendam. Que o que elas acharem que é importante para elas, elas podem tudo. E daí tudo dá certo. Porque elas vão estar alinhadas principalmente com o que
né, vão estar fiéis ao que elas querem delas, fazer, né? aos princípios delas, sem deixar nada interferir isso, porque é muito difícil, né? No mundo de hoje, a gente não deixar nada interferir a gente. É muita informação, é muita coisa. Você tem que E na adolescência, eu digo assim, eu penso muito que é um período, né? Conheço muito pouco, como mãe, óbvio, mas é um período que o adolescente, por natureza, busca aceitação, né? Sim, busca pertencimento. Sentir parte de um grupo. Exato. Isso já é uma necessidade humana muito forte dessa fase. Né? Mas dessa fase ela está muito mais aflorada. Então, eu acho que, né, ensinar justamente isso, esse respeito próprio. Exatamente. Porque a gente viveu, eu vejo momentos tão desequilibrados, do tipo, não, tem que trabalhar, tem que ter filho, tem que fazer tudo, tem que dar tudo certo, tem que ser... Como se existisse, né, Mari? Essa receitinha de bolo, essa fórmula. Isso vai funcionar para cada um, para cada realidade. Família, cada realidade, né? Exato. Para cada pessoa que estiver ali mesmo querendo fazer aquilo com o coração. Porque eu acho que quando você faz com o coração, do fundo do coração, que é o que você quer fazer de verdade, não tem como dar errado. Né? Então, é o que eu mais... Quando eu voltei a trabalhar, eu ainda pensei isso. Falei, eu vou ter que deixá-las um pouco, né? Não vai ter jeito. Agora, eu não vou ficar mais 100% disponível. Mas, ao mesmo tempo, eu estava muito feliz de poder mostrar para elas que a gente é super mulher, né? Eu sou muito fã da gente. Eu acho incrível também o trabalho que você está fazendo, principalmente por causa disso. Porque eu acho que nós mulheres somos demais. Essa habilidade, né, realmente. E a gente é muito maleável, e a gente é muito adaptável, e a gente pode tudo realmente. Então, quer parar para cuidar dos filhos? Faz o que você acha melhor. Quer voltar? Volta. Mesmo depois de um tempo, sim, faz curso, se especializa. Você não vai esquecer o que você aprendeu, o que você estudou. E a educação, e hoje, você o jeito sempre de pode estudar. Melhorar. Sim, mesmo se eu tivesse continuado, eu teria que ter ficado me especializando. Porque né, o que eu aprendi na faculdade teria ficado obsoleto. Agora, foi mais ou menos a mesma coisa que eu fiz, só que eu fiquei um tempo sem fazer e depois voltei a fazer insanamente. A forma de estudar mudou tanto também, né, hoje. Assim, acho que essa é uma das heranças boas da pandemia, né? A educação, ela é muito mais digital, ela é muito mais adaptável do que aquela coisa de tenho que ir para um curso de pós-graduação, de especialização, em tal lugar, tenho que estar lá tal hora e tal, né? Que é muito mais difícil, né? Porque você tem que se deslocar. Muito tempo de transporte, um tempo, né, Então, isso a gente superou essa barreira, eu acho, com muito sucesso. Aí, graças à pandemia, acelerou tudo isso, né? Eu falei, eu tô concluindo um curso de pós. Olha que legal. 100% online. Fiz um de vendas também 100% online, que foi muito legal, que né, era isso que precisava também ali, que falta na graduação, na pós-graduação, enfim, da área da saúde. Né? Então, a gente está sempre... Agora, a gente não para mais, né, de fazer curso. Com esses módulos online, a gente consegue... imersões trabalhar, pontuais. Cuidar dos filhos, fazer o curso. Tipo, tem um final de semana, vou ali e volto. Eu já fui fazer cursos assim, de imersões, que ela vai comigo, fica comigo no hotel, final de semana, 3 dias... entrava um pouquinho no curso, assistia uma aula ali muito comigo, legal, e para ela um passeio super, né, curtindo, aí vai pra piscina, volta do curso, Marcela, a gente vira e mexe, tá nesses eventos assim, que ela vai comigo. Outro dia eu falei, foi super inesperado a experiência, mas eu fui participar de um painel num evento, e na hora de entrar pro palco, ela, eu vou com você. Ai, gente, que bonitinho. Mas você quer ir comigo? Falei, tem que andar até lá, tem que sentar ali, tá? Tem um monte de gente esperando a gente, mas fica com... Minha mãe tava comigo, o Marcelo tava comigo. Falei, não quer ficar aqui com seu pai, com sua avó? Não quero. Falei, tá bom, então vamos. É uma mini Mari já. Já, eu falei, falei, não pode parar no meio, né? Fiz todo... E foi super inesperado pra mim. E aí, confesso bem que era uma situação que às vezes me paralisaria no passado, sabe? Não você dá, ia falar, não e agora? pode, o que eu vou fazer? Agora o que eu vou fazer? Eu acho que é um treino nosso como mãe. Ver né? que e pode como incluir, pode, né? Trazer leveza para isso, assim, falar, incluir aqui, deu tudo certo. Com certeza. E a maturidade nossa também, né?
porque a gente vai ficando cada vez mais, com a maturidade a gente vai ficando, aflorando cada vez mais a nossa essência, né? Aquilo que a gente, né, quer fazer de verdade e se propôs. Durante muito tempo eu falava, não, eu não consigo falar em público, para mim não dá certo, eu fico muito nervosa e tal. Mas não, muito pelo contrário, eu até gosto disso, até desse friozinho na barriga. Só que durante muito tempo, acho que pela imaturidade de achar que não vai conseguir, nossa, não vai dar certo, me paralisou, né? Mas próximo dos 40 ali, que a gente já começa a ficar mais madura. Dá uma liberada. E não pensar tanto ruins, né, e não pensar tanto no que vão achar, exatamente. Vão achar, opiniões se você alheias. Fizer, ou não. Ou não. Vão falar que se é a você mesma gravar, coisa, imagina. Se você não, se todo você mundo deve ter for. adorado ela entrar no palco. Deve ter sido a coisa mais Foi linda. super fofo. Né? Depois, logicamente, né, no terminado o evento, eu mandei uma mensagem pra organizadora do evento, que é uma amiga. Falei, Dri, a hora que foi pra entrar, aconteceu isso, isso e isso. Te peço desculpas pelo imprevisto, mas eu contornei da melhor forma possível. E a resposta dela foi justamente essa. Falou assim, imagina, Mari, tá tudo certo, foi super bem, não atrapalhou em nada, fica super à vontade. Então, eu também me senti super acolhida por ela, né, de não ter aceito numa boa a situação que aconteceu, porque realmente eu fiz o melhor que eu consegui naquele momento, né? E deu tudo certo. Eu acho que a gente realmente quebra algumas crenças que no começo, acho que a gente fica muito a maturidade, insegura. A segurança profissional, a segurança de quem nós somos, que traz essa firmeza do Exatamente. tipo, fiz desse jeito e vai ser assim. E a diferença, Mari, de tudo é sempre o nosso jeitinho. Cada um tem o seu. Você tem o seu jeitinho, eu tenho o meu. É isso que vai atrair as pessoas, né? E é uma coisa que ninguém tem. Você tem uma coisinha aí que ninguém tem. Eu tenho uma coisinha que ninguém tem. Então, quando a gente junta para uma sociedade, para um negócio, dá outra mistura, né? É verdade. Porque você junta vários jeitinhos únicos ali que fazem o todo funcionar. Então, eu acho que essa é a nossa maior arma também. Então, você fez tudo com o seu jeitinho ali e ficou, né? É verdade. E deu tudo certo. Tem toda a razão, gente. Tati, a gente tá chegando no finalzinho aqui do tempo. Pena. Falei que era rápido, que era gostoso, que era muito leve. Rápido. Então, e aí eu tenho terminado as nossas edições com uma pergunta especial que eu queria que você me contasse, assim. Para você, o que é conexão? Conexão, para mim, é justamente isso que eu falei agora no final. É juntar vários jeitinhos únicos que cada um tem para fazer um todo funcionar. Então, essa conexão que você faz aqui de mulheres, né, empreendedoras, falando sobre relacionamento, sobre a vida em si, cada uma traz a sua história e a gente consegue se inspirar na história de cada uma e falar, nossa, isso, né, funciona. Ou seja, não tem uma receita de bolo e não tem um certo e errado. Tem o que funciona ali para cada um, o jeitinho de cada um único que vai fazer a diferença nessas conexões para poder formar, de repente, um todo e fazer funcionar, fazer ficar legal, né? É verdade, concordo. Assim, cada uma tem a sua, justamente a personalidade, a experiência. E acho que, na verdade, é também isso que nos conecta. Exatamente. E aí, essas complementaridades, né? Que a gente busca e gosta no outro e traz para nossa vida, tenta adaptar para nossa realidade. Isso aí, porque muita gente muita mulher vê como competição, né? Mas acho que entendendo que cada um tem aquele seu jeitinho único, não tem como competir. Porque o que você tem eu não vou ter, o que eu tenho você não vai ter. Então a gente vai se conectar, a gente vai se completar, né? Então eu acho que isso que é o mais importante. A competição é sem sentido, boba, né? Muito pelo contrário, a gente tem que unir esses únicos, né? Para poder conectar os únicos para a gente poder fazer funcionar um todo muito mais legal, assertivo, né? Concordo, e que possa realmente fazer a diferença, né? Para outras mulheres, para outros negócios. É isso mesmo. E pro todo, né? Pro coletivo como um todo. É isso aí. Legal. Tati, deixa também as suas redes da clínica para quem quiser conhecer. Tá joia. Então, a minha rede social é @doutora.tatianasegala, é a minha pessoal. E a minha da clínica é @Instituto Vitá, com A
com H no final e 2 T's. Está localizada aqui em Alphaville também, quem quiser conhecer, passar para tomar um café, conhecer a clínica da Tati, tenho certeza que vai ser super bem-vindo. Vai ser um grande prazer, receber vocês. E esse foi então mais um Conexão Capital. Tati, um prazer de novo te receber. Eu Venha quero te mais aqui na demais. casa. Eu amei, foi meu primeiro. Olha lá, de muitos, tá? Primeiro de muitos, espero. Tenho certeza. Eu gostei muito, eu quero te agradecer demais pelo convite, pela oportunidade e te parabenizar por todo esse trabalho que você faz, essa conexão é incrível, né? A gente tem joias raras aqui em Alphaville, escondidinhas, e você tá trazendo tudo isso à tona, porque aqui no nosso bairro a gente tem tudo, a gente não precisa sair daqui de jeito nenhum. Verdade. Então, você está trazendo tudo isso à tona, aflorando essas joias raras escondidas. E eu adorei estar aqui com você. Parabéns, viu? Seu espaço é incrível. Obrigada. Você é uma mulher incrível, que inspira também. Agradeço demais, Mari. Obrigada. Vamos pensar mais, fazer mais coisas juntas. Vamos sim. É para isso que a gente conecta e pense para ter ideias novas. É isso aí, com certeza. Obrigada, Obrigada Tati. a você. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei de mais um Conexão Capital. Obrigada.